Em sua juventude, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche ficou fascinado ao tomar contato com a obra de Schopenhauer. A descoberta foi crucial no desenvolvimento de sua própria obra teórica. Posteriormente, no entanto, Nietzsche acabou por se revoltar com a visão pessimista de seu antigo ídolo. Para ele, a alegria estava na própria vida, no aqui e agora, nesta e não em qualquer outra existência. O problema do homem era exatamente não aproveitá-la. Foi com este pensamento que Nietzsche viveu uma década de isolamento social e sofrimento físico, apesar de intensa atividade intelectual criativa. De 1879 a 1889, ele viveu sob cuidados em asilos e na casa de familiares, já que a sífilis estava gradativamente fazendo com que Nietzsche perdesse suas capacidades físicas e mentais. Ele morreu em 1890. Depois de sofrer um derrame que o deixou totalmente paralisado. Nietzsche ficou louco. Tem gente, aliás, que diz que Nietzsche não ficou louco, né? Tem gente que acha, enfim, é meio absurdo dizer isso, porque toda a história trata da degeneração que ele sofreu, que era uma degeneração física. Não se sabe bem qual doença ele sofreu, mas o fato é que ele saiu da universidade, ele não pôde mais dar aula, ele escrevia quando ele dizia que estava num período de cura, e nesse sentido, é claro que Nietzsche foi um doente. E ele escreveu sobre sua doença justamente para fazer um elogio dessa condição, não para dizer assim, eu gosto muito de estar doente. Ele nunca fez isso, mas ele também nunca disse, eu odeio estar doente. E ele tem uma teoria que cabe muito bem a gente avaliar para pensar nessa questão, que é a teoria do eterno retorno. O que é isso? É um trecho, um único trecho que aparece na obra Gaia Ciência, que é onde ele mais fala da doença, e em que ele diz assim, para a gente pensar qual o amor, qual o significado da vida da nossa própria vida, da nossa própria história, no contexto inteiro da nossa vida, a gente deve pensar assim, o que será? Será que eu teria coragem de viver tudo aquilo que eu já vivi? Será que, olhando para trás, eu poderia repetir ipsis literis, momento a momento, cada segundo da existência que eu já vivi? Olhando para trás, será que eu posso imaginar que eu seria capaz de repetir tudo aquilo com tudo que houve de prazer e de dor no que eu vivi? E ele considera o seguinte, que aquele que consiga dizer sim ao seu próprio passado é um indivíduo que conseguiu superar a doença. Aquele que diz não, não conseguiu superar a doença. Ora, o que é a doença? A doença é aquela dor de existir que perfaz também a nossa existência, mas que não tira o nosso prazer de existir. Então, é a dor de viver que é a todo momento contrabalançada pelo próprio prazer de viver. Então, infeliz e louco seria o pobre coitado do imbecil que acreditaria, ou que acreditasse, ou que tentasse desenvolver uma vida sem sofrimento. Claro, buscar o sofrimento não é ético, mas acreditar que o sofrimento não está junto conosco, que ele não constitui isso que se chama vida, isso é um absurdo. Então, o sofrimento está dado. Mas nós não precisamos olhar para o sofrimento como se ele fosse apenas a tragédia da qual a gente deve fugir. Evitar com qualquer sonífero, ou qualquer ginástica, ou qualquer barbitúrico, ou qualquer droga. Enfim, como se nós pudéssemos colocar uma venda diante dos nossos olhos. Também Nietzsche vai olhar para a existência como doença, mas pensando que nós não precisamos apenas sofrer diante dessa existência, mas podemos também conhecer o lado corajoso, o lado heróico da nossa vida diante dessa existência. Então, é diferente, um pouco diferente do Schopenhauer, porque o Schopenhauer tem a saída engraçada, né, jocosa, assim, do tédio. Então, para Nietzsche não tem o tédio. Para Nietzsche tem a criação. Para Nietzsche tem a invenção. Schopenhauer é meio assim, já que a vida não tem muito sentido, o sentido onde está? Aqui mesmo, nessa coisa meio banal que a gente vive. E o nosso grande esforço tem que ser o de nos tornarmos bons animais. Somos animais, sofremos, somos uma corporeidade animalesca que sofre, porque tem desejo. Qual é o nosso dever? Tentar ser ético. E Nietzsche, por sua vez, também vai conceber então a existência como
uma doença, mas com outro jaez, com uma outra interpretação que favorece a gente pensar na criação do sentido, já que o sentido não está dado. Então, enquanto Schopenhauer diz, estamos no tédio, o máximo que podemos fazer é rir, ou nos tornar ascetas, ou ir para o budismo, ou de repente nos tornarmos artistas ou contempladores de obras de arte, para Nietzsche o sentido tem que ser criado a todo momento. E aí que Nietzsche vem com uma ideia muito bonita, assim, de que aquilo que para muitos é a doença, pode ser a doença mental, a doença física, a doença qualquer que seja. Quando a gente sai fora dessa convenção da saúde, a gente pode encontrar a fonte da nossa própria inspiração criadora. No seu livro O Nascimento da Tragédia, Nietzsche apresenta o deus grego Dionísio como contraposição a outro deus, Apolo, na medida em que ambos representam diferentes impulsos humanos. Enquanto Apolo representaria o impulso da ordem, da luz, do individualismo e criação, Dionísio representaria o impulso do exagero, da celebração, da libertação, da escuridão e da destruição. Dionísio representa o irracional, a quebra das barreiras impostas pela civilização, religando o homem à natureza, à sua unidade primordial, enquanto Apolo representaria o seu lado mais sofisticado. O Dionísio é o deus grego do vinho, da alegria, do esbanjamento, do excesso, é o Baco dos romanos, e é um deus que representa esse nosso encontro com o outro, um outro que é o nosso próprio outro, um outro que habita em nós e que se revela para nós a cada momento que somos abismados com, enfim, alguma forma de alteridade que nega essa nossa mesmice do nosso eu, né? Quando nós caminhamos nesse processo de autoconhecimento, não é um processo também que se dá para todo mundo. Ele só se desenvolve em certos sujeitos em função de determinadas condições em geral de sofrimento. Ninguém que não sofra consegue conhecer a si mesmo. Por quê? Porque o sofrimento, dado objetivamente, instaura feridas em nossa subjetividade, e essas feridas é que colocam para fora os rumores, os traumas, a ancestralidade, a complexidade daquilo que nos habita, que é muito maior que nós, o nosso outro. E então, quem é capaz de fazer essa experiência de si mesmo, que é uma experiência de autoconhecimento, sem susto, sem horror? Ninguém. É impossível eu constituir a mim mesmo, eu construir um espaço daquilo que eu sou, eu constituir, afinal de contas, uma subjetividade, se eu não tiver uma experiência da alteridade. E o que eu vou tentar desenvolver com vocês é essa ideia de que toda alteridade mora também dentro da minha mesmidade. De que quando eu busco o outro, eu busco a mim, e quando busco a mim, na verdade, o que eu encontro é o outro de mim. E por isso, lá pelas tantas, quem envereda nesse caminho do autoconhecimento acaba descobrindo que ele vive numa plena e filosófica, não psíquica necessariamente, esquizofrenia. Todo mundo é um e é outro. Conviver com o outro, que é parte do próprio eu, sempre foi o maior enigma da existência. Veremos como os gregos, que não tinham psicoterapia nem livros de autoajuda, se confrontavam com sua alteridade. Na antiguidade, ícones representados em talismãs, estátuas e totens eram muito usados pelo homem para enfrentar seus medos. E o maior medo do homem sempre foi ele mesmo.